A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Em primeiro lugar, eu quero dizer-lhes da alegria de poder estar aqui, nesta igreja, e ser alvo do carinho, da hospitalidade dos irmãos, desde o primeiro momento que fomos recebidos pelo pastor Anderson e o pastor José Haroldo. É uma alegria muito grande estar com os irmãos, juntamente com o pastor César Moisés. Eu tenho certeza absoluta que todas as coisas, eu não sou determinista, minha ideia não é determinista, mas a minha ideia é de que a soberana vontade de Deus prevalece sobre várias circunstâncias. Se por circunstância especial, o presidente da nossa convenção não pôde estar aqui, pastor Percy, certamente o Senhor nos preparou para podermos transmitir a palavra que queremos dar aos irmãos nesta oportunidade. Amém, irmãos? Vou aproveitar o ensejo que vocês estão em pé para fazer a leitura de dois textos sagrados. Atos dos Apóstolos. Estamos falando tanto sobre pentecostalismo. Esses últimos 20 anos foram 20 anos dedicados à preparação de muitas palestras, estudos bíblicos e pregações envolvendo o pentecostalismo como uma forma de preservar os nossos valores pentecostais. E eu fiz parte disso, no Brasil inteiro, e eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Não vai ser diferente essa noite, porque esta noite eu quero falar sobre sangue e fogo, símbolos vivos do nosso pentecostalismo. Sangue e fogo, símbolos vivos do nosso pentecostalismo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, texto muito conhecido, mas a palavra de Deus é sempre viva e eficaz, poderosa, é sempre nova para nós. E depois leremos no livro da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, 2 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Abramos nossas Bíblias agora na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e nós vamos ler aqui pelo menos 2 versículos chaves que eu considero muito importantes. É o versículo 3 do capítulo 1 de Efésios e também o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus aqui em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora o versículo 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Podeis assentar. Sangue e fogo, símbolos vivos do nosso pentecostalismo. Esses 2 textos bíblicos que eu acabo de ler destacam, de fato, os 2 principais elementos sobre os quais o nosso cristianismo se fundamenta. São elementos vitais, porque são sangue e fogo. E esses 2 elementos evocam 2 eventos fundamentais do cristianismo, que é o Calvário e o Pentecostes. 2 palavras-chave
para entendermos a importância do nosso pentecostalismo, que é a palavra sangue e fogo, as palavras sangue e fogo. E eles são também palavras chocantes, porque nem sempre se interpreta corretamente a importância e o significado figurativo dessas palavras. Entretanto, nós sabemos que na natureza criada, sangue e fogo são elementos vitais que fazem parte da vida do ser humano. No campo espiritual, a Igreja de Jesus Cristo se dimensiona pela força desses dois elementos, que representam para nós vida, energia, luz, glória. São elementos importantíssimos, sem dúvida alguma. Deixa-me dizer isto: sem estes dois elementos na Igreja de Cristo, a igreja não passaria de uma mera instituição humana e religiosa, que não teria uma importância dinâmica e vital como a igreja tem em relação ao Senhor Jesus Cristo. Porque nestas duas palavras estão impressas os dois maiores símbolos do cristianismo. São símbolos que representam a força, o poder, a autoridade que move a igreja de Jesus Cristo em toda a terra. É interessante perceber que a igreja de Cristo, como corpo de Cristo, ela se dimensiona em milhares e milhões de células vivas que representam os cristãos espalhados em toda a terra. Mas cada igreja local é identificada pela vida demonstrada, ou que demonstra através da pregação do Evangelho e através também do comportamento social, sem dúvida alguma. E os sinais que caracterizam uma igreja verdadeira são demonstrados pela vida, pela energia, pelo poder, pelo movimento, pela glória e pela autoridade que a igreja exerce sobre todo o mundo. Apesar de tudo isto, há uma preocupação geral no nosso cristianismo moderno, na nossa igreja atual, porque nós começamos a perceber o cristianismo de hoje um tanto combalido, fraco, que vem até mesmo exibindo uma fraqueza e debilitação espiritual histórica. Isto é fato, e não podemos fugir e nem nos enganar com falsas imagens, falsas ideias. No campo espiritual, por exemplo, algumas igrejas já estão agonizando, outras estão morrendo por falta de quê? De sangue e de fogo. Como igreja pentecostal que somos, precisamos, sem dúvida alguma, da renovação de nossas estruturas pentecostais e não permitir, não deixar apagar a chama pentecostal e nem deixar esfriar a eficácia do sangue de Jesus Cristo. É lamentável em que a mensagem do sangue de Jesus quase não se prega mais nos púlpitos das nossas igrejas. É lamentável que o tipo de pentecostalismo que estamos vivendo hoje em algumas igrejas é um pentecostalismo seco, vazio, um pentecostalismo onde as pessoas temem ou têm vergonha da sua manifestação. A igreja, ela cresceu com esse movimento dinâmico do Espírito Santo. A igreja nunca se envergonhou de falar em línguas. A igreja nunca se envergonhou de demonstrar os dons espirituais. Essa é a diferença. Qualquer outra igreja histórica, por maior respeito que tenhamos por elas, elas não têm condições de se referir a nós. Por quê?
Porque são igrejas secas, vazias, igrejas que imprimem mais à sua vida determinadas atitudes carnais, atitudes meramente humanas. Mas o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja do Senhor, é uma igreja que se dimensiona diferentemente. Nós queremos que o Espírito Santo encontre espaço para renovar e para restaurar a vitalidade da nossa igreja. E lutamos por isso constantemente. Eu sou filho de um pioneiro da Assembleia de Deus. Eu tenho história na Assembleia de Deus do Brasil. Não sou dos mais velhos, mas já estou com 56 anos de ministério pastoral, pregando no Brasil inteiro. Nunca deixei esmorecer o meu coração por qualquer outra coisa. Nunca mudei o meu estilo de pregar, crendo na eficácia do sangue de Jesus e crendo no poder do Espírito Santo. Nossos fundamentos teológicos, que precisam ser revitalizados. Com quê? Com sangue e com fogo. Eu acho que é isso que vocês vão encontrar nessa obra aqui. Uma obra dedicada na sua paracletologia, no seu estudo sobre o Espírito Santo, dando ênfase enorme à importância do papel do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, o cristianismo que vivemos hoje por aí, parece mais um castelo ideológico de ideias velhas e de valor apenas histórico. Quando a gente vai à Europa, a gente se extasia e fica assustado ao mesmo tempo e frustrados ao mesmo tempo, quando nos deparamos com as igrejas históricas, que foram igrejas que se movimentaram pela ação poderosa do Espírito Santo, que hoje não passam de meras instituições, que servem apenas como museu. Recentemente, neste ano mesmo, em abril, visitei uma igreja histórica na cidade de Londres e conheci a igreja construída pelo seu autor, John Wesley, Carlos Wesley. Entrei lá dentro, vi o púlpito que eles pregavam, vi as cadeiras, os bancos antigos que estavam por lá. E depois fomos assistir um pequeno filme para mostrar um pouco da história daquela igreja que já foi, mas já não é mais a mesma coisa. A Assembleia de Deus está de pé, mas não se assustem. Se ela perder a sua vitalidade, o Senhor levanta outra igreja. Porque o Senhor não está preso a denominação nenhuma. Eu amo a minha Assembleia de Deus. Eu tenho a Assembleia de Deus nas minhas entranhas, no meu sangue. Eu não me envergonho disto. Mas por isso que eu estou lutando com todas as minhas forças para preservar os nossos valores pentecostais. Não preservar ignorâncias, não preservar coisas que não têm nada a ver com a realidade de hoje, mas preservar a nossa doutrina pentecostal. Precisamos, sem dúvida alguma, reativar as nossas origens. Precisamos revitalizar o nosso conteúdo doutrinário. Com quê? Com sangue e com fogo. Não basta escrevermos bonitos livros de teologia. Não basta. É preciso que esses livros tenham fluir do Espírito. Tenham alguma coisa capaz de despertar um novo sentimento de amor e de busca de renovação espiritual. Também precisamos tirar aquela pecha de que a igreja está envelhecida. O mundo precisa saber que a igreja de Jesus Cristo, a autêntica igreja, não a falsificada, mas a autêntica igreja está viva e está livre para cumprir a sua missão na face da terra. O mundo precisa notar a presença da igreja como uma força viva.
Uma força viva que não deve esconder o seu poder de influência moral e espiritual na sociedade que vivemos. Uma força viva que seja capaz de vislumbrar a glória de Deus para o mundo inteiro. E para manter a nossa autenticidade pentecostal, precisamos, sem dúvida alguma, manter a nossa fidelidade à igreja que nasceu no Pentecostes. Sangue e fogo. Sangue e fogo constituem o poder da diferença. Enquanto o sangue de Cristo correr nas veias da nossa igreja, do nosso pentecostalismo, nenhum espírito de morte irá nos ameaçar. É por isso que sangue e fogo são também a base simbólica de dois dos maiores eventos da liturgia do povo de Israel. E eventos que se mesclam com a liturgia cristã. É interessante perceber isso. Esses dois eventos que são conhecidos como Páscoa e Pentecostes estão vivos ainda na história do povo de Israel. Por isso a mensagem que estamos mostrando, queremos mostrar isso aqui. A Páscoa e o Pentecostes na liturgia judaica. Na liturgia judaica, a Páscoa e o Pentecostes são símbolos vivos que lembram. Quando se abre a Bíblia no Velho Testamento, lembram redenção, lembram libertação, lembram expiação, lembram purificação, lembram perdão, lembram celebração, lembram adoração, lembram gratidão. A Páscoa, por exemplo, é comemorada até hoje pelos hebreus e lembra o dia em que os primogênitos da casa de Israel foram poupados do castigo da espada do anjo do Senhor na terra do Egito. Quando o anjo passou pela terra do Egito, os primogênitos egípcios foram mortos, mas os filhos de Israel foram poupados por causa do sangue do cordeiro que foi aspergido nas vergas das portas das casas dos israelitas. E esse evento é chamado Páscoa, que quer dizer passagem. E para nós, Cristo é a nossa Páscoa. Porque nós fomos salvos da morte eterna, mediante o seu sangue nas vergas do coração de todo aquele que aceita Jesus Cristo por Salvador da sua vida. Você está vivo por causa do sangue do Cordeiro. Você encontrou a bênção de Deus da salvação por causa do sangue do Cordeiro. O outro evento importante da liturgia hebraica era o Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, quando os judeus comemoravam em sua cidade santa Jerusalém a chamada grande festa da colheita. Cada judeu temente a Deus levava o seu molho de trigo ou de cevada colhido e o movia perante o Senhor com um espírito de gratidão. Se ofereciam também naquele tempo sacrifícios suaves com animais, os quais eram assados com fogo e eram comidos pelas próprias famílias. Diferentemente do animal da expiação, o cordeiro da expiação, do qual ninguém podia comer, nem mesmo os sacerdotes. Ele era queimado até virar cinzas totalmente, porque era o símbolo da expiação. Deixa eu dizer isso para vocês. A Páscoa e o Pentecostes também, para nós, igreja, se revestiram de um sentido especial, porque sangue e fogo promovem uma conexão harmoniosa e perfeita na vida da igreja. Vejam só, se a Páscoa lembra o Cordeiro da expiação, que é o Senhor Jesus Cristo, o Pentecostes lembra a alegria da expiação mediante o derramamento do Espírito Santo, como aconteceu naquele dia em especial.
Naturalmente ninguém irá experimentar a bênção pentecostal sem que primeiro celebre a Cristo como Cordeiro Pascal, aquele que deu a sua vida por nós. Assim também o Espírito Santo desceu como fogo sobre a igreja, depois que Cristo foi sacrificado no Calvário. No dia de Pentecostes, aleluia, o fogo desceu em flamas sobre os discípulos, sobre suas cabeças, porque em seus corações não havia mais dúvidas de que o sacrifício de Cristo era perfeito, completo, e não se necessitava de outro cordeiro, ele havia sido aceito pelo Pai. Nesta mensagem, sangue e fogo não são meros símbolos de história. Sangue e fogo são símbolos vivos da igreja atual, do poder da igreja, da santidade da igreja, da energia da igreja, da alegria e da autoridade da igreja. O cristianismo verdadeiro, ele é identificado pelos seus elementos vitais, que energizam a igreja, que dinamizam a sua estrutura ministerial e que convergem toda a vida na pessoa daquele que é a peça mais importante, o epicentro de todas as nossas atividades, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é que nós vamos descobrir nessas histórias? Que a igreja de Cristo tem a vida do seu sangue. Por sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Deixa eu dizer isso para vocês. Nos dias do Império Romano, especialmente no segundo século da era cristã, o cristianismo foi mal compreendido e caluniado por causa da mensagem do sangue de Jesus. A igreja foi perseguida e caluniada, chamada como sanguinária, exatamente por causa do rito da Santa Ceia. A calúnia tinha por objetivo perseguir os cristãos e lançá-los contra o povo, sendo tratados como carniceiros e como sanguinários. Diziam que os cristãos praticavam antropofagia, isto é, que comiam carne e sangue humanos, porque tomaram as palavras de Jesus na última ceia com seus discípulos, que foram muito fortes, mas foram palavras simbólicas, quando Jesus disse: a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Entretanto, a despeito da incompreensão e da calúnia que fizeram contra a igreja naquele período do Império Romano, essa perseguição atroz contra os cristãos, levados para as arenas romanas, para serem destroçados por feras famintas, ou então para serem alvos de lutadores que os matavam publicamente, ou então quando eram queimados em praça pública, porque não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas calúnias terríveis não foram suficientes para deter a vida e a força da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Amém? Sabe por que nós estamos aqui? Sabem por que estamos aqui, irmãos? Por causa do sangue e do fogo do Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia, 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 aleluia. O tempo dos sacrifícios literais já passou no Velho Testamento. A igreja não precisa sacrificar animais inocentes para expiar pelos seus pecados. Sabem por quê? Porque a igreja tem o seu cordeiro que foi imolado e uma vez por todas expiou a nossa culpa. Aleluia, 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 aleluia. A causa motivadora da existência da igreja é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías profetizou dizendo que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades.
O apóstolo Pedro escreveu em sua epístola muitos anos depois, dizendo que ele levou nossos pecados no seu próprio corpo no madeiro. O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, apresentou Jesus como sacrifício e também como sacerdote, ao mesmo tempo. Sabe para quê? Porque ele entrou na presença do Pai com o seu próprio sangue para efetuar aquilo que a Bíblia chama de uma eterna redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja sem sangue seria uma múmia, seria algo inerte, sem vida, sem movimento, sem poder algum. O poder que rejuvenesce a igreja é o sangue de Jesus. É o mesmo poder que nos aproxima de Deus. Por isso Paulo disse aos Filipenses 2,13: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue chegastes perto. Amém? Aleluia, 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 aleluia. O acesso à presença de Deus Pai foi aberto. Sabe por quê? Porque o véu que bloqueava a entrada dos pecadores à presença de Deus foi rasgado de cima para baixo. Hoje eu e você, irmão, pense nesse privilégio. Eu e você podemos chegar na sala do trono e experimentar a santidade de Deus por causa do poder do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É pelo poder do sangue de Jesus que todas as impurezas são desfeitas. Por isso o sangue de Jesus, ele tem uma ação não apenas histórica e passada, mas tem uma ação contínua, dinâmica. É por isso que pelo seu sangue todas as sujeiras mentais e carnais são diluídas. É pelo sangue de Jesus que todo pensamento lascivo é extirpado da vida das pessoas. Precisamos manter esse cristianismo de sangue, que dinamiza nossos valores, que afugenta o espírito de morte, que purifica os nossos sentimentos, que nos dá acesso à presença de Deus. É pelo sangue. É pelo sangue, é pelo sangue. Mas a igreja não é apenas, ela não tem apenas a vida do sangue de Jesus. A igreja de Cristo, ela tem a energia do fogo do Espírito Santo. Ela tem a energia do fogo do Espírito. O fogo na vida da igreja tem uma simbologia especial de energia, de brilho, de purificação, de iluminação, de glória, de glória. E o nascimento da igreja foi marcado pela presença visível daquelas flamas de fogo sobre as cabeças dos discípulos de Jesus. Quase 120 pessoas. Essas flamas, ou chamas, como quiser chamar, é a mesma coisa, especiais de fogo, davam, na verdade, um sentido especial àquela reunião, onde eles aguardavam a chegada do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque esse fogo iluminava as cabeças e atraíam as pessoas de fora para aquele cenáculo. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Que fogo é aquele? Um fogo que não mata, que não destrói, um fogo que ilumina, um fogo diferenciado. Aleluia! A manifestação do fogo naquele cenáculo era um símbolo do poder da glória que estaria sobre a igreja de Cristo. Irmãos queridos, a igreja está na terra não para ostentar uma glória meramente humana dos seus líderes, dos seus corais, dos seus pregadores, dos seus ensinadores, não. A igreja está para ostentar a glória de Cristo. Ele deve aparecer. É a imagem dele que deve aparecer. E você deve corresponder à imagem de Cristo. O mundo precisa olhar em você e ver quem é aquele ali.
não é apenas um crente, é a imagem perfeita do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Aleluia, 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 aleluia. Naquele tempo o cristianismo tinha o seu primeiro impulso naquele dia com o fogo do Espírito, que era o símbolo do poder espiritual. Era o símbolo da energia da igreja. Era o símbolo da vida nova da igreja. Era o símbolo da luz que irradiava no entendimento de cada crente. Era o símbolo do calor humano, fraternal, vivido entre os crentes. Era o símbolo da unção, do poder espiritual que envolveria a pregação do Evangelho. Este era o fogo. Esse era o fogo. Isso me fez lembrar um fato. Uma história real, verdadeira, da visão de um pastor americano, que eu ouvi essa história da boca do pastor Lourenço Olson, nos anos 80, eu lecionava na escola teológica, eu ouvi e chorei, porque a visão, o pastor ficou impressionado pela visão daquele seu amigo lá nos Estados Unidos, que era um homem de muita oração. Ele ficou impressionado porque era uma visão da igreja, do que estava acontecendo naquele momento. E a visão era a seguinte: aquele pastor, de algum modo, foi levado acima da terra, em sonho, numa visão, num êxtase espiritual, e um anjo o levou para cima, e de cima o anjo lhe mostrou o mundo todo, o planeta Terra. E o anjo focalizou especialmente a terra do Oriente Médio, onde estava a cidade de Jerusalém. E o anjo olhou, disse para ele: olha bem lá. O anjo deu capacidade visual àquele pastor de ver o que estava acontecendo. E ele notou que sobre a terra de Jerusalém, a Palestina, tinha um gigante enorme, debruçado, caído, com os braços estendidos para frente, as pernas para trás, com o rosto no chão, e estava cheio de lixo. Havia muito lixo em cima desse gigante. Havia muito lixo. E ele disse: o que é que você está vendo lá? Parece um homem muito grande, enorme, que está morto e está cheio de lixo. Ele disse: espere um pouquinho, que eu quero lhe mostrar algo. Eu quero lhe mostrar algo. De repente ele percebeu que um vento forte soprou naquela terra e sobre aquele gigante. E aquele vento foi tirando aquele lixo de cima daquele gigante e foi levando para longe. Quando o gigante não tinha mais lixo, ele percebeu que o gigante estava vivo. O gigante estava vivo. E de repente o gigante começou a se movimentar. E ficou de joelhos. E se levantou. E começou a andar. E aquele gigante, disse o anjo: aquela é a igreja na história. Quando o vento soprou, todas as sujeiras heréticas inventada pelos homens foi tirada de cima da igreja. Quando chegou na Idade Média, que nós conhecemos, no tempo da Idade Média, o Senhor ainda continuou a revolucionar essa mesma igreja e levantou homens como Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, Armínio e tantos outros, que muita gente discute sobre eles e tal, não importa. A verdade é que eles foram usados por Deus para aquele momento na história da igreja. E aí o gigante ficou de pé, e o gigante começou a andar, mas a doutrina
que se sobressaía era essencialmente a doutrina da salvação, porque era aquilo que principalmente chamava a atenção de Martim Lutero, de Calvino, de Zwingli, principalmente fazendo frente à maneira da igreja romana tratar o assunto. E a doutrina do Espírito Santo foi deixada de lado por um pouco. Ela quase que desapareceu da nossa teologia, da teologia sistemática. Mas aquele que está lá em cima sabe de todas as coisas e preservou na história alguns homens e mulheres especiais. Homens e mulheres que amavam acima de tudo ao Senhor Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? E de repente, quando chegou mais ou menos já no século 17, 18, 19, do 19 para o 20, o Espírito Santo soprou um grande vento e trouxe junto ao vento, trouxe um fogo. O fogo acendeu-se e esse fogo não ficou só lá nos Estados Unidos, veio parar aqui no Brasil em 1900. No começo de 1900, Gunnar Wing e Daniel Berg estavam no Brasil para começar a grande obra pentecostal que está ainda aqui para a glória e honra do nome do Senhor. O gigante está de pé. O mundo continua jogando lixo sobre nós. Há muitas tentativas para obstruir o caminho da igreja, para apagar o caminho da igreja, para encurralar a igreja, para jogar dentro de 4 paredes. O mundo quer nos jogar dentro de um casulo eclesiástico. E o casulo é aquela casquinha que segura o bichinho dentro dela, que não sai para fora com medo dos ventos e com medo de ameaças de fora. Os nossos tempos não podem virar casulos. A igreja não existe para ficar dentro de um casulo bonito, quentinho, gostoso, com ar-condicionado e com tantas coisas. Está na hora do bichinho sair para fora, mostrar a sua cara. O papel da igreja é mostrar ao mundo a força que tem, o poder que tem. E esse poder não se conquista com mero intelectualismo. Esse poder se conquista com derramamento do Espírito Santo, com quebrantamento espiritual, com confissão de pecados, com a operação livre do Espírito Santo. E o fogo que precisa ainda cair sobre nós. No Antigo Testamento, sangue e fogo eram elementos vitais na vida religiosa de Israel, através das festas que eu já lhes disse. A Páscoa é a festa dos tabernáculos ou do Pentecostes. No Novo Testamento, aleluia, sangue e fogo passaram a ter um sentido especial na história da igreja, através do Calvário e do Pentecostes. Calvário e Pentecostes tornaram-se eventos inseparáveis na experiência cristã, porque são eventos que têm uma ação contínua, são eventos que se projetam na experiência individual das pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Sabe, irmãos, eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade de um tempo quando eu era menino, e que eu via as coisas que aconteciam na igreja, em que eu via o derramamento do Espírito Santo de maneira espetacular. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade, num culto de oração, porque eu aprendi a desejar o batismo com o Espírito Santo. E as nossas crianças de hoje, o que é que tem para oferecer para eles? Não se fala mais da mensagem pentecostal, não se fala mais da importância porque elas são crianças, elas não têm compreensão para entender. Quem não tem compreensão é o crente carnal, mas o crente que ama o Senhor Jesus Cristo e ama a sua palavra, ele prega essas coisas. Os nossos filhos precisam ser batizados com o Espírito Santo. Os nossos jovens precisam ser batizados com o Espírito Santo para enfrentar as faculdades, para enfrentar o intelectualismo barato que está lá fora.
Calvário e Pentecostes são a marca e o fundamento da nossa teologia pentecostal. Não podemos perder o nosso vínculo com a história. O que nós precisamos fazer é revitalizar a nossa fé e a nossa história. No antigo sistema litúrgico de Israel, quando o sacrifício era praticado, após a sangria do animal inocente, o sangue era colocado numa bacia e era aspergido sobre a arca da aliança no lugar santíssimo do tabernáculo, e isso tinha que acontecer uma vez por ano, mas todo ano tinha que acontecer. Todo sacrifício era queimado sobre o altar, até ser completamente consumido e virado cinza. As cinzas eram juntadas numa bacia, num vasilhame especial, num vaso, e depois era levado para bem longe no deserto. Significava o esquecimento total e o Deus apagando da memória todo o pecado das pessoas. Por isso, sangue e fogo estão reunidos no mesmo rito expiatório de expiação e de redenção. Não é difícil para a igreja hoje entender a relação histórica e teológica dos elementos do Calvário e do Pentecostes. O cristianismo não seria o mesmo se o fogo pentecostal não tivesse estado presente no dia de Pentecostes. Porque aquele mesmo fogo do dia de Pentecostes é um fogo, ainda hoje, que transmite vida e energia, que transmite poder e autoridade, que transmite iluminação e comunhão espiritual, que transmite santificação e purificação. Nossa teologia precisa ter o fogo da revelação e da iluminação do Espírito Santo. Nossa fé precisa ter a força do sangue de Jesus. Nossas doutrinas básicas devem se nutrir de sangue e de fogo. Aleluia. Queremos o poder, não queremos? Como queremos o poder? Que poder é este que queremos? O poder que santifica, o poder que move os céus pela oração, o poder que ainda expulsa demônios, o poder que cura os enfermos, o poder que mantém a nossa esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Por que temos que ficar com vergonha de orar por endemoniados quando chegam na igreja e mandamos para o porão da igreja? Por que temos que esconder? Se escondemos é porque temos medo da nossa pouca força, da fraqueza da nossa fé. Está na hora da gente enfrentar daqueles tempos onde o endemoniado entrava pela porta e caía no chão pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade espiritual de um pastor. Eu estava pregando numa igreja uma mensagem que o Senhor estava abençoando e curando os enfermos e operando, e entrou um homem que era um pai de santo, um homem grandão, com um facão na mão, que veio para pegar a esposa dele que estava lá dentro. Ele não queria, e ele chegou endemoniado, os olhos vermelhos, ele estava cheio de ódio. Ele olhou lá de cima: eu vou te matar, pregador. Isso aconteceu numa igreja na cidade de Itaperuna, norte do estado do Rio de Janeiro. Eu estava pregando. Ele disse: pois venha, demônio, pode vir, pode vir. Essa minha força não era a força de Elienai. Elienai não é nada, mas era ainda o fogo que eu estou procurando manter no meu coração. É ainda a autoridade espiritual. E quando ele entrou, os irmãos quiseram segurá-lo, ninguém conseguia. Eu disse: em nome de Jesus, caia por terra. E aquele homem caiu por terra, com o nariz no chão, os braços estendidos. E eles então, eu disse para os irmãos: deixem ele lá, eu vou continuar pregando a mensagem. Preguei a mensagem e ele foi caído como morto lá no chão. Eu disse, quando terminei a minha mensagem, disse: agora eu vou lá, nós vamos lá. Chamei os obreiros, nós fomos lá perto, oramos, expulsamos o demônio. E o homem disse: mas o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? E tal, aquela coisa. Ficou liberto na hora, pelo poder do nome de Deus. Está faltando isso, manifestação do poder de Deus na vida da igreja.
É isso que estamos precisando agora. Somos uma igreja de sangue e fogo. Somos um povo especial, de propriedade exclusiva de Deus. Nós cremos na eficácia do sangue de Jesus e cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, com um sinal evidente das línguas estranhas. Deus abençoe a sua igreja. Em nome do Senhor. Amém. E amém.